Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Então, nós vimos no vídeo anterior que Jesus se batizou com João Batista e aqui a continuação. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Então, olha aqui, isso aqui é uma informação nova, né? Algo que tinha acabado de acontecer. Lembra no vídeo anterior, a gente viu que quando Jesus se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nesse ano, eu completei 24 anos na minha caminhada cristã. Eu me converti aos 13, mas eu posso dizer a vocês que nos primeiros 10 anos eu vagava perdida. Eu era assim convertida, porém eu não tinha essa vida aqui que eu tento te estimular a ter, de devocional, de leitura bíblica diária, de oração diária, de busca por Deus. Então, mesmo convertida, mesmo salva, eu passei 10 anos, como diz em Eclesiastes, como folha lançada ao vento, que vai para lá e vai para cá. Por quê? Pela minha ignorância. E existe algo que eu fui aprender há pouquíssimo tempo, estudando a Bíblia. Coisa que eu não entendia, porque eu só ouvia o que os outros diziam a respeito da Bíblia. Eu não lia a Bíblia. E essa passagem me confrontou demais, porque diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E nós crentes, quando estamos passando pelo deserto, a gente sempre vê o diabo, né? Tudo aquilo que não nos agrada, a gente acha que vem do diabo. E tudo aquilo que agrada, o que é a nossa vontade, a gente acha que veio de Deus. Isso é um erro que a gente comete. Aqui o texto deixa claro que quem leva Jesus para o deserto é Deus, é o Espírito. Então, querido, antes de qualquer coisa, se tem uma lição de todo esse vídeo que você precisa aprender, que eu preciso aprender e entender, é que quando a gente diz para Deus, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, a gente está dizendo que a gente aceita ser levado ao deserto quando for a vontade de Deus. E Jesus, também no vídeo anterior aqui, em que eu disse que Jesus foi submisso, de novo aqui nós vemos essa submissão de Jesus, ele se sujeitando ao que o Espírito dizia a ele. Então, ele foi para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, durante 40 dias, Jesus jejuou. E eu vi um pastor falando isso esses dias e achei interessante, eu nunca tinha notado. A Bíblia diz que ele não comeu nada, mas não diz que ele não bebeu. Então, muito provavelmente, esse jejum aqui de Jesus, ele bebia água. Só um parênteses, não muda em nada a informação aqui, mas só alguma coisa que eu achei relevante, que eu nunca tinha pensado. E olha que interessante o que o texto diz. Ao fim deles teve fome. Então eu já vi alguns estudos também que essa fome tratada aqui não é a que a gente sente, meu estômago está roncando, estou com fome. É a fome de quase morte, de entrar em estado de inanição, porque vamos imaginar que Jesus era magro, né? Nessa época comia-se menos, comia-se comida de verdade e andava-se muito. Era difícil uma pessoa ser gorda. Ela tinha que ser muito rica para ser gorda, para não fazer nada e comer muito. Não era o caso de Jesus. Então, acredita-se que esse teve fome aqui é realmente já entrando quase num estado de inanição. E aí, quando ele está nesse estado de inanição aqui, que imagina, pra gente já é difícil pular uma refeição, né? Imagina 40 dias. Versículo 3: O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Olha que interessante, eu nunca tinha tido esse ponto de vista. Eu tenho estudado muito sobre identidade em Deus, tem se falado muito nisso, né? A nossa identidade de filhos. E olha que interessante, a primeira tentação, o diabo questiona exatamente isso. Se é filho de Deus, e aí ele vem com a proposta.
Aqui nos ensina muito que o diabo primeiro vai nos tentar na nossa identidade. Será que Deus te ama mesmo assim? Nossa, você, filha de Deus, passando por isso? Você que diz que Deus te ama, sendo humilhada desse jeito, sendo injustiçada? Será que você é filha de Deus mesmo? Será que Deus te ama? Será que Deus existe? Olha aqui, o diabo não é criativo. Aprenda isso. Ele repete as coisas. Tanto que a maldição, geralmente, ela vai se repetindo na mesma família. O alcoolismo vai. O diabo não é criativo, gente. A gente é que não conhece a palavra de Deus o suficiente. Então, passo 1, se és filho. A tentação, ela sempre vai vir primeiro na sua identidade de filho. E olha aqui, Jesus respondeu, está escrito. O que Jesus respondeu? Está escrito. Como que Jesus conseguiu resistir à tentação? Conhecendo a palavra. E aí o que ele responde? Nem só de pão viverá o homem. Notinha de rodapé, letra A. Vamos ver lá o que tem. Ó, letra A. A nota de rodapé está dando para a gente um endereço daquilo que Jesus está citando. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos consultar o endereço lá que ele está falando, em Deuteronômio 8. Eu vou usar essa Bíblia aqui, Bíblia King James, edição de aniversário de 400 anos da King James, atualizada. Super recomendo essa Bíblia, essa tradução é bem interessante. Já falei dela aqui algumas vezes. Olha só, encontrei aqui Deuteronômio 8, o assunto Deus disciplina seus filhos. Qual é o contexto de Deuteronômio? A lei sendo entregue através de Moisés para o povo. Eles saíram do Egito, eram escravos no Egito, saíram do Egito, ficaram andando no deserto e tendo experiências absolutamente sobrenaturais com Deus. E olha aqui o que ele diz. Esse aqui é o texto que Jesus está citando. Ele te humilhou, então Deus falando com o povo, né? Humilhou o povo. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu, nem teus pais o conhecieis. Ou seja, ninguém conhecia o maná e Deus mandou maná. Ele não só alimentou, como ele mandou uma provisão que ninguém sabia que existia, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha que poderoso quando a gente traz para o contexto original aquilo que Jesus está refutando o diabo. Que ele está dizendo que Deus ensinou ao povo que não se vivia só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por quê? Porque quando você entende que você depende do que vem de Deus, o maná cai do céu, a provisão vem. Você não precisa do pão que o mundo te oferece, do pão que o mundo conhece. Deus pode prover para você um alimento desconhecido, algo que vem diretamente do céu. É isso aqui que Jesus está respondendo para o diabo. E como que Jesus pôde resistir a essa primeira vez, a essa primeira tentação? Conhecendo a palavra. Falo isso aqui todos os dias. A gente precisa estudar a Bíblia todos os dias. Se você ler o mesmo texto na Bíblia todo dia você vai ter uma revelação nova. A Bíblia é infinita. Nós temos, como cristãos, que estudar a palavra, que conhecer. Porque, queridos, entenda uma coisa: Jesus já avisou. Vai chegar um dia de grandes tribulações, de grande perseguição, em que a gente não vai mais ter a Bíblia fácil na nossa mão. A gente vai ter que ter ela decorada na nossa cabeça. Eu estava falando isso ontem com uma amiga, inclusive. É mais ou menos como no filme O Livro de Eli. Eu vou deixar o pôster do filme aqui. E se tiver ele disponível no Google, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Assistam esse filme, ele é incrível. É daqueles filmes que quando chega no final, ele é tão surpreendente que você tem que assistir o filme de novo para entender ele pela segunda vez. É maravilhoso. E é sobre isso. Vai chegar o tempo em que a gente precisa ter a Bíblia decorada, que a gente não vai ter acesso a ela. Então aproveite enquanto você tem esse privilégio. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem esse espaço para anotação na lateral e tem embaixo também, chama Bíblia Anote. Ela é excelente porque você anota aqui as suas conclusões e fica organizado. Quando você precisar reler o texto aqui, não está bagunçado. É assim que eu estudo e é assim que eu faço com vocês para te encorajar e te ensinar, se de repente você quiser estudar assim também. Mas
Estudo bíblico é uma coisa muito particular, você vai fazer do jeito que você achar melhor. O importante é você estudar. Então, antes de dar continuidade aqui no texto, como aqui a gente já viu muitas coisas em 3, 4 versículos, muitas coisas importantes, eu vou começar já as minhas anotações. Vamos lá? Então, aqui no capítulo 4, nos versículos de 3 a 4, a gente vai ver no texto 3 tentações. A primeira tentação, na identidade de Jesus. Você não é filho? Então pede pão que ele vai mandar. Como que Jesus responde? Com a palavra. Olha aqui a continuação do texto, no versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. O que a Bíblia diz? Que o mundo jaz do maligno. Então, os reinos todos pertencem ao diabo. E lhes disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. O que o diabo está dizendo aqui? Que ele é dono dos reinos e do esplendor da terra, porque isso foi dado a ele. Deus deu essa autoridade para o diabo. Não seja ingênuo, não seja ingênua em achar que você vai se vender as coisas desse mundo em nome de Deus. Tem gente que fala, não, eu vou para lá, que aí eu vou ser luz lá. E não vai. Não vai, você vai ser iludido, enganado, levado pelo diabo. Vai ser mais um com a vida destruída. Não vai. Ele já está falando aqui, isso pertence ao diabo e foi dado a ele. Tá? Foram dados. Posso dar a quem eu quiser. Então, de quem que é? Então, não se iluda quando você vê um cantor, um artista. Ai, ó, tá fazendo sucesso no exterior, tá ganhando notoriedade, olha que máximo, levou o Brasil para fora. Tudo plano do capeta. Olha o que ele diz. Então, se me adorar, tudo será seu. Qual foi a segunda tentação? Poder. Poder em troca de adoração. Segunda tentação. Poder e me coloca no lugar de Deus. De novo, o poder, ele está atrelado à identidade. Olha só, pensa aqui comigo. Quando é que a gente quer ter poder? Para que tipo de pessoa esse tipo de proposta acaba sendo quase que irrecusável? Se você alimenta um sentimento de rejeição, de trauma, uma vontade de vingança, isso aqui é uma tentação quase que irrecusável. Se você é aquela pessoa que foi injustiçada, que foi maltratada, que sofreu bullying na infância, ou que foi menosprezada porque não tinha dinheiro, porque não tinha o corpo certo, enfim. Se você passa por uma situação de trauma como essa, de novo, a sua identidade fica afetada. E aí a gente passa a desejar o poder para poder esfregar na cara das pessoas que nos magoaram o quanto nós somos bons. De novo, está na identidade. Se você não tem identidade de filho de Deus, se você não está curado nas coisas que te feriram, você cai nessa tentação aqui. E olha o que Jesus responde. Versículo 8. Jesus respondeu: Está escrito. De novo, está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui eu risquei, mas aqui tem uma notinha de rodapé, letra B, tá? Que eu passei a caneta por cima. Vamos lá ver a notinha de rodapé? Mais uma vez, Jesus está citando o livro de Deuteronômio, agora capítulo 6, versículo 13. Vamos lá, vamos ver no contexto o que Jesus está citando. Ó, estou aqui de novo na King James, Deuteronômio 6, ó, a lei principal, amar a Deus, versículo 13. E outra coisa que eu vou falar aqui que parece ser repetitiva, porque eu estou falando isso em quase todos os textos. Ler o Novo Testamento, ler os evangelhos, nos prova o que eu venho dizendo. Jesus não veio para anular o Antigo Testamento. Jesus veio para reforçar e cumprir a lei. Tanto que tudo que ele está citando são leis que o Senhor deu ao povo através de Moisés, coisa antiga. Ele está reforçando. Olha aqui, a segunda resposta que Jesus deu para o diabo. É a Yahvé, o Senhor, né? Deus, é que ele traduz. O Senhor teu Deus,
que deverás amor reverente, temor. Quem que a gente vai amar com reverência e temer? Deus. A ele servirás e pelo seu nome jurarás. De novo, Jesus volta nas leis de Moisés e refuta o diabo. Ou seja, mais uma vez, Jesus só consegue resistir à tentação porque ele tem identidade de filho e ele conhece a palavra do Senhor. Mas, como eu sempre costumo de dizer, Satanás não cansa. Satanás trabalha 24 horas. Ele não desistiu na segunda recusa, ele continua. Olha aqui no versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta, da onde? Do templo. Agora a tentação é religiosa. E lhe disse: se és filho de Deus, de novo, ó, se é filho, mexendo na identidade dele, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, olha só, Jesus refutou Satanás com o que estava escrito 2 vezes. O que Satanás usa agora? A palavra também. Ele tenta Jesus com a palavra. Não pense que a pessoa que vai ser usada pelo diabo para te afastar de Deus não conhece a Bíblia. Não pense que o diabo não vai usar a própria Bíblia de forma descontextualizada para te afastar do Senhor. Ele vai. Ele vai. E é muito triste isso, mas eu posso dizer que o diabo conhece muito mais a Bíblia do que a maioria dos crentes que nós temos. E é por isso que a gente vê uma geração de pessoas que tinham um futuro promissor, em que era visível o que Deus tinha para fazer na vida delas e que elas se perdem no meio do caminho. Porque elas começam a dar ouvido a pessoas que falam em nome de Deus, falam a palavra de Deus, mas fora do contexto. É o que o capeta vai fazer aqui, ó. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Esse texto é Salmo 91, tá? Tá aqui na notinha de rodapé. E Jesus respondeu, dito está. Ou seja, ele vai responder com outro texto bíblico. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nota de rodapé, letra D. Vamos lá? Ó, aqui tá o que o diabo citou, letra C, né? Salmo 91, versículos 11 e 12. E agora o que Jesus está respondendo. De novo, Deuteronômio 6, 16. Primeiro ele usou 13, agora o 16. Vamos lá ler. Olha aqui, de novo, como é importante o contexto. A resposta que Jesus dá está em Deuteronômio 6, 16. Não poreis à prova Yahvé, né, o Senhor, Yahvé vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Do que esse texto está falando? Como em Massá se refere a Êxodo 17. Quando o povo está vagando no deserto com Moisés, eles começam a sentir sede. E aí eles vão questionar Moisés. Por que você tirou a gente do Egito? Por que Deus tirou a gente do Egito para matar de sede aqui? Porque a gente está com sede, não tem água, e Deus tirou a gente de lá. E nananana. Eles começam a resmungar. E Deus provê a água através de uma rocha. Moisés bate na rocha e sai a água. E Deus manda colocar naquele lugar o nome de Massá ou Meribe, que são algumas traduções. Porque ali, naquele lugar, o povo tentou o Senhor teu Deus. E é essa resposta que Jesus está dando para o diabo lá na tentação. É isso aqui que Jesus está respondendo para ele. Não porá à prova o Senhor teu Deus, como em Massá. Do jeito que o povo fez lá, reclamando da água, duvidando de quem era Deus e o que Deus poderia fazer, e eles tentaram ao Senhor. Versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou para sempre? Não. Até a ocasião oportuna. O que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Ele não desiste. Aqui ele perdeu, mas ele vai continuar tentando. Aprenda isso. Você se livrou de uma tentação, você se livrou de uma armadilha do diabo, já virá outra. Não tenha dúvida, essa é a vida do crente. Nós fomos chamados para a batalha. Aqui na terra, quando nós vamos para o reino de Deus,
nós somos soldados. Existe um evangelho aguado sendo pregado por aí, que nós somos príncipes para sermos servidos e vivermos muito bem, desfrutar do melhor que tem nessa terra. Não, você é soldado. Soldado fica em vigília, passa fome, tem que treinar e se exercitar todos os dias, vai para frente de batalha, enfrenta os inimigos. Foi para isso que você foi chamado. Então aqui a gente pode ver que os 3 argumentos do Satanás, né? As 3 tentações, as 3 tentativas, foram na identidade. Uma sobre ser filho, a outra oferecendo poder e a outra falando para ele testar Deus. Vai, testa, se Deus existe, pede para ele fazer tal coisa. Se Deus existe, põe esse aqui e põe esse aqui. Se um dos dois cair, Deus existe. Se não cair, Deus não existe. Entendeu? Esse tipo de teste a gente não faz com o Senhor. Sabe por quê? As respostas estão todas na Bíblia. Deus deixou uma carta de amor gigantesca, com 66 livros, para que você leia e conheça a Deus através dela. Então você não vai saber quem é Deus testando ele, tentando ele. Você vai saber quem é Deus lendo a palavra, orando, desenvolvendo intimidade. E aí, meu querido, minha querida, se você seguir essas 2 regrinhas de leitura da Bíblia e oração, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Eu posso te garantir. Eu acho que hoje ficou claro o quanto é importante a gente estudar a Bíblia todos os dias. Que Deus te abençoe.